Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Então, nós estamos em um culto, né? Que estamos falando sobre família e a sabedoria de Deus, né? E nós sabemos que aqui nesse lugar nós temos vários tipos de família, né? Nós temos aquela família onde estão começando a caminhada agora, casaram há pouco tempo, não é? Estão começando a sua caminhada como família. Nós temos aquela família onde já casaram, tiveram os filhos e estão criando, os filhos estão na fase da infância, né? Da criança. Temos família que estão na fase da adolescência dos filhos, da juventude dos filhos. Temos famílias que, às vezes, é a mãe sozinha cuidando do filho, o pai sozinho cuidando do filho, não é? E temos aquela família que, às vezes, os pais já estão idosos e já estão precisando ser cuidados pelos filhos, não é? E isso é maravilhoso, porque nós entendemos que Deus, Ele é aquele que Ele alcança a nossa família na estação que nós estivermos. Amém? E Ele trata conosco na estação que nós estivermos. Amém, queridos? Isso é uma segurança para nós, né? E então quando eu recebi, né, esse convite para estar aqui nessa tarde com vocês, eu fiquei pensando, meu Deus, o que dizer a respeito da sabedoria de Deus, né? Um Deus tão cheio de sabedoria, e o que dizer a esse respeito? E aí, pensando assim, né, na nossa mente natural, né? Pensar na sabedoria de Deus é algo inexplicável, né? Já pensou um Deus que cria antes que coisas que não existiam, traz à existência coisas que não existem? Como assim? Se não existe, como traga à existência? Confuso, né? Mas quando nós olhamos para o Deus que nós conhecemos, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, quando nós olhamos com a nossa mente recriada em Deus, nós podemos ver que as coisas começam a tomar uma forma, né? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco nessa tarde. Amém, queridos? Olhando para Deus com essa nossa mente recriada. E aí, qual é o melhor lugar para nós começarmos a entender essa sabedoria de Deus? No livro do início, Gênesis, né? Então, lá em Gênesis, né, eu comecei a pensar e comecei a passear em Gênesis. E aí eu vi que lá em Gênesis 1, o texto diz que Deus criou o mundo, que a terra era sem forma e vazia, que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito pairava sobre as águas, né? E aí disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém, queridos? E aí eu pensei, uau, o primeiro ato de sabedoria de Deus, haja luz, não é? Por quê, queridos? Porque quando tudo estava em trevas e estava tudo fora do lugar, o que Deus fez? Ele criou a luz para trazer a clareza para aquele caos. Pega isso, queridos. Pega isso. Deus trouxe clareza, né, para organizar o caos. Amém? Oh, glória. E aí, né, ele começou a criar todas as coisas. Aí ele cria o céu, cria, né, os animais, cria as árvores, cria o dia, cria a noite, né? Cria tudo maravilhoso, não é? E aí, quando nós chegamos lá em Gênesis 1:26, Deus cria o homem. E aí eu gostaria que você abrisse para nós estarmos acompanhando a leitura de Gênesis 1:26. E fala assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. E aí quando eu li esse versículo eu pensei assim, outro ato de sabedoria de Deus, né? É Deus planejando esse homem. Nós sabemos que Deus, ele faz um planejamento, né? Ele pensa, como será esse homem? E aí, queridos, eu fiquei pensando assim, eu viajo um pouco, tá? Compra a passagem e vem comigo. E aí eu fiquei pensando assim, Jesus, né?
Que coisa tremenda. Ali era uma reunião. Porque quando a gente fala assim, quando eu falo assim, eu vou fazer uma coisa. Estou falando de mim, né? Eu vou fazer. Mas quando eu falo assim, façamos, eu estou chamando alguém para fazer comigo. E aí, se eu estou chamando alguém para fazer comigo, é porque eu quero o quê? Ideias. Né? E aí eu pensei assim, ali era uma reunião do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, queridos? E aí eles começaram a planejar, né? E aí na minha viagem eu pensei que eles estavam sentados e ele falando assim, olha só, vamos fazer esse homem? Vamos. Poxa, eu acho que esse homem vai ter domínio sobre as coisas. Aí o outro falava, é verdade, esse homem vai ser a nossa imagem e semelhança. É verdade, esse homem vai ser assim, vai ser... E eles começaram a conversar sobre aquilo. E chegou um momento em que eles disseram assim, tá legal agora? Aí eles falaram, poxa, acho que tá. Então tá. Então agora esse é o nosso projeto, né? Esse é o nosso homem, né? E aí, queridos, quando nós olhamos para o versículo 27, ele diz assim, ó, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então nós vemos o quê? Eles fecharam aquele projeto, né? E ó, agora tá legal, vamos fazer esse homem, né? E sabe, e quando eu olhei para isso aqui, eu vi um outro ensino de sabedoria de Deus. O que Deus fez aqui? Deus estava planejando o homem, mas em unidade. Né? Ali houve uma grande unidade da Trindade para criar aquele homem. Amém? E aí, o que nós entendemos? Né? O que a palavra fala sobre isso? A palavra diz que o Senhor, ele ordena a bênção quando há unidade. Então, queridos, eu me alegrei muito, porque eu falei, se Deus ordenou a bênção quando ele fez o homem, então o homem é uma bênção. Se o homem é uma bênção e Deus me viu antes de tudo, eu sou uma bênção. E se o homem é uma bênção e eu sou uma bênção, e você também é criação de Deus, você também é uma bênção. Amém, queridos? Oh, glória! E aí nós começamos a nos alegrar, e eu comecei a me alegrar com isso, que eu entendi que eu sou uma bênção, que vocês são uma bênção, que o projeto de Deus para o homem é uma bênção. Amém? E aí eu comecei a me lembrar, né? Quando eu vi essa unidade, eu me lembrei quando eu tinha por volta dos meus... Há pouco tempo, gente, meus 28 anos, por aí, né? E eu e Zé, nós compramos um terreno, sabe? E... assim, foi bem legal, né? Nós compramos um terreno, compramos esse terreno financiado e começamos o nosso projeto, né? E aí, levamos o meu sogro, que o meu sogro, ele ia ser o construtor daquela obra, e aí levamos o meu sogro, nossa, esse terreno é bom demais, todo animado, e aí ele começou a falar assim pra gente, olha, aqui, porque era assim, era um condomínio já construído, todas as casas, né? E aí, em volta era um morro, e aí eles venderam aqueles terrenos, e foi um desses terrenos que nós compramos. E aí o que aconteceu? O meu sogro falou assim, olha só, a gente pode dar uma desbastada aqui, e aí a gente constrói as pilastras, faz um varandão, que vocês vão ter a visão de todo o condomínio, e aí vocês fazem a porta da sala virada para cá, vai ser uma maravilha, e nós pegamos junto. Vamos lá, vamos construir. Aí começamos a construção. E aí nós começamos aquilo tudo e tal, e aí foi aquela coisa, vamos fazer uma sala bem grande, gente, jovem projetando, nem 30 anos, fazer uma sala bem grande, aí nós vamos fazer a cozinha, área de serviço, banheiro, né? E aí assim, e a obra foi embora. Quando nós chegamos na primeira fase, né, tudo já construído, essa sala enorme, essa cozinha, tudo já construído, o que foi que aconteceu? O meu sogro veio com o projeto para o segundo andar, que seria os quartos. E aí, quando nós olhamos aquele projeto, nós pensamos assim, não vai caber no nosso orçamento. Por quê? Porque aí nós íamos fazer a segunda parte, mas nada tinha acabamento. Estava tudo pronto, instalação de água, de luz, mas não tinha acabamento, né? E a gente sabe que acabamento é caro. E aí nós pensamos assim, não vai dar para fazer esse segundo andar, né? Aí tá, fomos para casa, eu e Zé, começamos a pensar o que a gente ia fazer e tal. E aí o que nós fizemos? Nós voltamos na obra, olhamos o que nós tínhamos de espaço, e aí nós tivemos uma inspiração. Eu digo que foi uma inspiração, queridos. E aí nós pensamos assim, vamos fazer o seguinte, essa sala enorme a gente pode dividir e fazer o nosso quarto, a sala e o quarto do Bruno. Na época nós só tínhamos o Bruno de filho.
E assim nós fizemos, gente. Olha o sonho, o tamanho do sonho que era. A sala, nós conseguimos fazer isso tudo, porque a cozinha, a área e a área de serviço já estava pronta, tá? Só na sala nós fizemos isso. E o nosso quarto, ele era um quarto suíte. A sala era uma sala confortável, tá? E o quarto do Bruno. Então, assim, nós embarcamos numa viagem legal. E aí, por que eu estou contando isso para você? Aí depois, o que aconteceu, a casa estava construída, moramos lá há algum tempo, né? A casa ficou muito boa e tal, mas nós fomos assaltados, porque era um condomínio bem no início, praticamente só tinha eu e Zé morando lá. E aí, o que aconteceu? Nós fomos assaltados e aquilo desestimulou a gente. E na época, o nosso país mudava de moeda, né? Quem assim tem 18 anos que nem eu, sabe que o país teve uma fase que mudou muito a moeda. E esse terreno, por ser financiado, quando ele era reajustado, ele dobrava de preço. E aí, com aquele desânimo que nós tivemos do assalto e mais essa informação do terreno que ia só duplicando o valor, nós vimos que ia chegar um tempo que nós não íamos ter condições de pagar aquele terreno. E nós íamos perder tudo, né? E aí nós decidimos vender a casa. A casa era tão boa, gente, porque a primeira pessoa que foi ver a casa, ela comprou, né? E aí nós compramos a casa que nós moramos hoje. E aí, por que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque naquela época, nós éramos bem jovens, tínhamos 20 e poucos anos, nós não tínhamos noção do que é uma família estar em unidade. Porque quando nós recebemos a notícia que nós não íamos conseguir fazer todo aquele projeto que nós pensamos, aquela viagem que nós tivemos, não houve aquela briga de dizer, mas também você não pensou, como é que pode fazer uma sala desse tamanho? Não teve isso, gente. Na hora teve uma paz em nós e nós pensamos assim, o que nós vamos fazer agora? E aí nós voltamos na obra, para quê? Para fazer um novo projeto, para pensar o que nós íamos fazer dentro do espaço que nós tínhamos. E aí o que eu entendo hoje com a nossa mente recriada, porque houve uma unidade, o Senhor teve como ordenar a bênção. Amém, queridos? E nós fizemos aquela casa, vendemos aquela casa na maior facilidade e tudo ficou bem, né? Então nós experimentamos disso, né? Dessa unidade, dessa bênção de Deus nas nossas vidas. E aí, o que é que nós temos a certeza hoje, né? Com tudo isso que nós já conversamos até aqui. Deus, ele é um Deus de unidade e um Deus de planejamento. Então, queridos, nós que éramos leigos no assunto, não sabíamos de nada, fizemos uma coisa, eu creio que por uma inspiração de Deus mesmo, uma misericórdia do Senhor. O Senhor nos deu essa bênção e o Senhor nos instruiu dessa forma. Imagine agora, vocês que já entendem, já têm a mente recriada, uma família em unidade, querido, ninguém derruba ela. Amém, queridos? Então, Deus é um Deus de planejamento, né? E aí nós sabemos que, com tudo isso, Deus planejou aquele homem e tal. Voltando para o texto, nós sabemos que Deus, ele planejou o homem em Gênesis 1:26, mas nós sabemos que esse homem, ele só foi criado em Gênesis 2:7. Amém, queridos? Mas Deus mudou de ideia para as coisas que ele tinha para esse homem? Não, de jeito nenhum. Ele não mudou de ideia um só milímetro. Ele continuou dizendo que aquele homem seria uma bênção e tal. Ele não olhou, quando ele criou aquele homem, ele olhou e falou, acho que esse camarada é meio fraquinho para tudo que a gente está pensando para ele fazer, hein? Acho que não vai dar certo, não. Deus, em nenhum momento, ele pensou isso. O que Deus fez? Colocou aquele homem no jardim, colocou aquele homem para guardar, colocou aquele homem para cultivar, né? E continuou com o projeto que ele tinha, né, para o homem. Depois disso, nós sabemos que Deus cria a mulher, né? E aí Deus cria a mulher, mas como nós estamos tratando a respeito de família, eu quero falar algo bem importante, né, sobre isso. Quando Deus cria a mulher, ele fala assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Mas quando ele diz não é bom que o homem esteja só, ele não estava dizendo não é bom que o homem não seja casado. Ele não falou isso. Ele falou não é bom que o homem esteja só, que não tenha alguém da mesma espécie que ele. Porque qual era a ideia de Deus? Comunhão. Né? Alguém da mesma espécie para ter comunhão com Adão. Amém, queridos? E aí, o que eu quero deixar, né, no nosso coração? Porque às vezes, quando a gente vê alguém que não é casado, a gente acha que a pessoa tem que casar. E aí a gente fica querendo ajudar a casar, já viu? A gente fica querendo, no meu tempo, quando eu tinha, porque assim, eu tenho só 18 anos, né?
No meu tempo me condenei. No meu tempo dizia assim, botar na fita, né? Entendeu? Mas não tem mais isso de botar na fita não, gente. Deixa a pessoa. Tem gente que está solteira e está pleno. Está bem. Não fica querendo arrumar casamento para as pessoas, não. Eles estão plenos, eles estão satisfeitos, eles estão bem. Desde que cada um procure o seu par quando eles quiserem. Tá bom, queridos? Não vamos ficar nessa aí de querer ajudar, né? Dar uma mãozinha aí para a pessoa, não, tá? Deus, ele foi solteiro e ele foi pleno. Jesus, ele foi solteiro e foi pleno. Paulo, ele foi solteiro e foi pleno. E tá tudo bem. Deixa os plenos lá, né, Adriana? Amém, né? Então, como nós estamos falando, né, sobre família, é importante lembrar isso. Casamento, gente, é uma escolha, tá? Uns escolhem casar, outros não. E tá tudo bem. E aí nós sabemos, né, que com isso tudo houve lá a queda do homem, né? Mas mesmo com a queda do homem, Deus mudou de ideia? Não. Deus continuou com a mesma ideia a respeito do homem, né? E ali mesmo nós sabemos que ele já fez a promessa da redenção, né, e tudo. Ele disse que viria um, nascido de mulher e tal. Ele tira aquele homem do jardim, né? E agora aquele homem afastado de Deus, ele precisava ter comunhão com Deus. E aí nós sabemos que eles ofereciam sacrifício, né? Aquela coisa toda, até que chegasse Jesus, que era o sacrifício perfeito. E quando chega lá em Hebreus, né, no capítulo 10, mais ou menos lá pelo versículo 5, ele diz que ele já não se agradava mais daquelas ofertas, né, de animais, né, de sangue de animais, de sacrifícios. E aí é onde Jesus ele se oferece para vir, né, no corpo de homem para resolver essa situação de uma vez por todas. E aí, quando chega lá no versículo 9 de Hebreus 10, ele diz assim, ó, então disse, né, Jesus disse, eis aqui estou para fazer, ó Pai, a tua vontade, remove o primeiro e estabelece o segundo. E aí o que nós estamos vendo aqui de novo? De novo eles planejando, né? Jesus sabia que ele era o sacrifício que viria, que ia resolver a situação, mas ele não tomou a frente. O que ele fez? Novamente eles planejaram e aí é quando Deus faz, né, faz o corpo de Jesus, o Espírito Santo vem sobre Maria, olha os três de novo. Trabalhando em unidade, resolvendo tudo em unidade, né? E aí, realmente, Jesus, ele remove aquele antigo sistema de sacrifício, né? Porque ele sabia que ele era o sacrifício perfeito. E agora em Jesus, nós, né, que somos o Espírito recriado, né? Quando nós recebemos ele como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. E agora como filhos amados, oh glória, agora como filhos amados, nós somos instruídos por Deus para vivermos uma vida de sucesso. Tudo que Deus quer para os seus filhos, uma vida de sucesso. Tudo que Deus quer para as nossas famílias, uma vida de sucesso. Amém, gente? E aí lá em Provérbios tem um versículo que eu gosto muito. Está lá em Provérbios 4:20, uma orientação de Deus que diz assim, ó, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Então, gente, olha que coisa maravilhosa, que instrução do Senhor, não é? O Senhor diz, filho meu, ó, atenta, presta atenção, ele está chamando a nossa atenção, né? Para que a gente venha a ouvir a palavra dele, inclinar os nossos ouvidos para a palavra dele, né? E por que ele sempre está assim nos chamando para perto? Porque ele acredita, queridos, nessa criação. Ele acredita, né, na ideia que ele teve a respeito do homem. Então, assim, o que fica no meu coração? Deus me viu primeiro. Ainda que a gente fique nessa confusão, não estou vivendo o melhor de Deus, mas ele me viu primeiro. Se eu estiver atenta à voz do Senhor, não é ouvir, é atento. O que é atento? É inclinar o ouvido, prestar atenção às instruções que ele tem para nós e para a nossa família, tudo vai dar certo. Amém? Porque nós, na realidade, nós não somos uma novidade para Deus, não é? E lá no versículo 139 de Salmos, no versículo 16 está escrito assim, ó, os teus olhos me viram a substância ainda informe, né? E no teu livro foram registrados todos os meus dias. Amém, queridos? Todos os meus dias, cada um deles já determinado quando nenhum deles existia. Então nós somos novidade para Deus? Somos não, querido. Deus já nos viu, ele já nos achou, né? O que nós precisamos fazer? Estar atentos ao comando dele. Amém?
E aí, queridos, a ideia de Deus lá, né, em Gênesis 1:28, que ele abençoou o homem, ele deu domínio ao homem, ele deu governo para o homem, né, foi restaurada em Cristo Jesus. E agora é para quem? Para nós como filhos. Amém? Para nós como filhos. E hoje, como nós estamos falando em família, né, talvez nós possamos ainda não estar vivendo o melhor de Deus para a nossa família. Mas aí, querido, vamos ver a visão de Deus para a nossa família? Vamos ver o que o Senhor pensa, o que o Senhor quer para as nossas famílias? E aí nós encontramos isso lá em Salmos 128:1, que diz assim, ó: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do fruto das tuas mãos, será feliz e tudo te irá bem. A sua esposa, no interior da sua casa, será como videira frutífera. Seus filhos serão como o rebento da oliveira, ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, nós vemos aqui Deus, na sua infinita sabedoria, instituindo o lugar de cada um, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Amém, queridos? E aí, quando Deus institui o lugar de cada um, ele institui o quê? O homem como o cabeça, né? E a esposa como a auxiliadora. Mas sabe que às vezes com a nossa mente natural, quando nós olhamos assim, o homem é o cabeça. O homem é o cabeça, ele manda em tudo, né? Ele que tem as ideias, ele que vai fazer tudo, a mulher só tem que acompanhar, obedecer, né? E se a mulher discordar dele, ele vai dizer, mas eu sou o cabeça. Gente, não foi essa a ideia de Deus. Vamos olhar essa ideia de Deus de cabeça da casa. Como é que Deus pensou sobre isso? Deus teve um entendimento de cabeça, dizer respeito a buscar a orientação em Deus, né? Para quê? Para o bem-estar da sua família, amém, queridos? E o principal de tudo, ter a responsabilidade sobre isso. Amém? Esse é o bem-estar, é isso que o Salmo está dizendo lá em Salmo 128, né? Está dizendo, ó, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz, né? É aquele que teme ao Senhor. O que é teme? É quem tem reverência, quem tem, quem considera ao Senhor, né? E aí nós podemos ler esse Salmo assim, ó, feliz é o homem que considera, feliz é o homem que reverencia ao Senhor, né? E anda em seus caminhos. Amém, queridos? E aí nós podemos ver, né? Nós vimos o homem como cabeça e agora vamos ver a mulher como auxiliadora. Na nossa mente natural, auxiliadora. Na nossa mente natural, quando a gente pensa em alguém auxiliar, a gente pensa em alguém inferior, não é? Tem o chefe e o auxiliar. Mas sabe que essa não foi a ideia de Deus? De criar a mulher inferior ao homem. Essa não foi a ideia dele. E sabe, queridos, que muitas vezes nós ficamos com essa informação, né? Mas quando Deus fala em auxiliadora, né, mulher auxiliadora, não é algo que é da mulher casada. Auxiliadora é algo que nasce com a mulher. O auxílio é algo que nasce com a mulher, independente dela ser casada ou solteira. A necessidade dela é auxiliar. Ela vai auxiliar em todo lugar. Amém? E aí, queridos, quando é a mulher casada, como nós estamos falando de família, né? Quando é aquela família que às vezes não conversa, que não sabe o que o outro pensa, não é? Essa mulher auxiliadora, por não ter um planejamento, não é? Não ter o hábito de conversar, de estar em família, o que ela vai fazer? Ela vai tomar a frente e vai fazer. Né? Como ela conhece o processo, ou ela pensa que conhece o processo, ela vai tomar a frente e vai fazer. E muitas vezes, queridos, nós ainda vamos dizer assim, se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não fizer, ele não faz. Não é? Às vezes a gente ainda fala isso. Mas sabe que às vezes nós estamos atrapalhando esse processo na nossa vida, nós estamos arrumando problemas para nós mesmos. Porque nós não esperamos nem ver a reação do marido. Quando a gente ouve o comando, a gente já sai. Só lá em casa, não, né? Sai querendo fazer, né? Já sai querendo fazer. Não, queridos, nós precisamos aguardar o que o marido vai pensar sobre aquilo. Sentar a reunião. Lembra da reunião da Trindade? Nós precisamos nos acalmar a esse respeito. Para ouvir, né, o bom conselho, para poder realmente colocar as coisas em prática. Amém? E sabe que às vezes isso tem acontecido e atrapalhado até os relacionamentos,
Porque hoje em dia, com esse negócio da mulher muito moderna, mulher muito independente, né? E nada contra isso, da mulher ter a sua independência, trabalhar, não tem nada demais nisso, amém, queridos? Mas sabe que às vezes, por causa desse entendimento errado, até porque a mulher ela já chega não querendo ser inferior, então ela já tem uma atitude diferenciada. E aí o que acontece? Quando ela conhece alguém que tem um relacionamento, que sai para tomar um sorvete, para ir no cinema, para ir jantar fora, ela quer rachar a conta. Não esperou nem a atitude lá do homem para ver se o homem é aquele que vai ser um bom provedor, né? Nem experimentou sobre isso. Ela já chega querendo rachar a conta. Ei, queridas, vamos nos acalmar, né? Vamos buscar, né? Vamos buscar o bom conselho do Senhor. Assim como a nossa necessidade é auxílio, a deles é provisão. E às vezes o marido não provê mais, por quê? Porque nós mesmos atrapalhamos o processo, queridos. Nós mesmos atrapalhamos, né? E aí, vamos ver a ideia de Deus para a auxiliadora, né? Aqui foi a ideia natural, tá, gente? A gente pensa desse jeito, né? Mas qual foi a ideia de Deus? Esse termo auxiliadora é o mesmo termo usado para o Espírito Santo, socorro. Amém? E aí, queridas, a mulher, quando ela foi criada apta, ela foi criada capacitada para auxiliar. O marido não, para auxiliar quem estiver à volta dela. E se ela for casada, ela vai auxiliar o marido e vai respeitar esse marido. Amém, queridos? E aí, queridos, olha só, o Espírito Santo, ele é um bom ensino para isso. Porque se nós olharmos para a atitude do Espírito Santo, né? Deus olhou lá para a terra e falou, e agora? Está um caos. O que o Espírito Santo fez? Ele fez, e? O que ele fez? Pairava. Amém? Ele pairava, querido. Pairava. Pega aí, gente. Ele pairava, queridas. Fica tranquila, eu recebi primeiro. Fica tranquila. Eu recebi primeiro. O que nós precisamos? Pegar o bom exemplo do Espírito Santo e aprender a pairar. O que é pairar? É relaxar. É relaxar, querido. E esperar o comando. Amém? Ô, glória! Meninas, fiquem tranquilas. Vamos relaxar, né? Vamos pairar. Amém? Vamos parar, vamos fazer o caminho de volta agora. Nós podemos pairar, amém? A luz chegou, haja luz. A luz chegou e aí nós vamos poder pairar, amém? E sabe, queridos, que às vezes nós, né? Agora eu falo em relação à humanidade, homem, mulher mesmo, nós ficamos achando graça no nosso defeito, né? Ah, mas eu sou assim. Ah, mas eu sou dessas, né? Às vezes nós ficamos achando graça no nosso defeito. E eu até lembro uma brincadeira que a minha sobrinha faz com a filhinha dela. Ela diz assim para a filhinha dela. Quando ela faz uma brincadeirinha sem graça, ela fala assim, só tem graça. Aí a minha sobrinha já fala assim, se todo mundo estiver rindo. Eu acho até bonitinho ela falar isso. Se todo mundo estiver rindo. Então, gente, às vezes nós estamos nos vangloriando dos nossos defeitos, mas só a gente está achando graça. Só a gente está valorizando esse defeito. Então, se só eu estou valorizando o meu defeito e talvez não esteja trazendo graça nenhuma para o Zé, é hora de eu rever o meu defeito. Amém? Então, é hora de voltar, né? A brincadeira sem graça, voltar, né? E desejar que todos achem graça, né? Só tem graça se todo mundo está rindo, então vamos fazer a brincadeira para que todos achem graça, né? E aí, cada um precisa entender qual é o seu lugar, qual é a sua parte, né? Vocês já observaram que quando fala a respeito da queda, a primeira coisa que eles perderam, uma das primeiras coisas, eu creio, foi a responsabilidade, né? Quando Deus chega e fala, e aí, camarada, o que tu fez? Para onde você caiu? Né? Aí o que o homem fala? Ah, foi a mulher que tu me deste. Já botou logo a culpa em Deus. Foi tu, Deus me deu essa mulher. E aí, a mulher. Ah, foi a serpente. Ninguém assumiu a responsabilidade.
sabe? Então, queridos, é hora de nós observarmos mesmo a sabedoria de Deus, sabe? E estabelecer isso na nossa vida. Quando o caos se estabeleceu, o que Deus fez? Haja luz. Então, em nossas vidas, quando às vezes as coisas começam a não dar certo, o que nós precisamos fazer? Colocar luz naquilo. Eita, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Precisa ter luz na nossa casa, precisa ter luz no nosso relacionamento. Eu estou falando em relacionamento casais, mas você vai pensar na sua vida. Qual é a situação que você está? E aí você vai colocar luz de acordo com a situação que você está vivendo. Amém, queridos? E aí, é colocar luz nisso, né? Então agora não é mais sobre ninguém, é sobre mim. É sobre a minha responsabilidade, o que eu preciso fazer, né? Se nós começarmos a pensar dentro de um relacionamento, seja qual for, né? Amizade, trabalho, família, né? Hoje, como o assunto é família, eu estou falando em relação à família. Qual é a minha responsabilidade dentro da minha família? Qual é a minha responsabilidade dentro daquilo que eu preciso fazer para que a minha família venha fluir bem, né? E aí nós sabemos que nós precisamos lembrar, né, qual foi o lugar que Deus nos estabeleceu, né? E aí Deus estabeleceu o marido como cabeça. O que o cabeça faz, gente? Pensa. E ele criou a esposa como auxiliadora. O que o auxiliar faz? Auxilia. Olha a revelação da noite. Cabeça pensa, auxiliador auxilia. Entendeu, queridos? Então pega aí essa verdade, a grande revelação da noite. Mas agora, né, com a visão de Deus, nós precisamos considerar as instruções dele. E é tempo, queridos, de nós buscarmos o quê? A harmonia dentro da nossa casa. A harmonia dentro dos nossos relacionamentos. A harmonia dentro das questões do nosso trabalho, né? E é hora de nós buscarmos essa harmonia. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito foi recriado, né? E agora, como nova criatura, né, com o espírito recriado, nós precisamos fazer o quê? Renovar nossa mente todos os dias. Porque, queridos, renovar a minha mente é uma questão que trata sobre mim. Sou eu quem renova a minha mente. E aí, quando eu renovo a minha mente, eu tenho atitudes diferentes, né? E aí, as coisas voltam a ser mais harmoniosas, né? Pensa assim em uma orquestra. Eu imagino quem trabalha aqui naquela orquestra maravilhosa que a gente tem aqui na Páscoa, no Natal, né? Gente, eu imagino que aquilo ali no início deve ser desafiador, né, não? Deve ser desafiador aquilo. Mas quando chega no dia da apresentação, gente, que coisa linda, não é? Quando chega no dia da apresentação, cada um no seu lugar. A harmonia é perfeita, não é? A harmonia é perfeita. E aí, para que a harmonia seja perfeita dentro da nossa casa, o que nós precisamos observar? A motivação do nosso coração. A motivação do nosso coração é o termômetro perfeito, gente. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu falei isso? Por que eu quero ferir essa pessoa com isso? É algo perfeito para que a gente possa entender, né, que motivação é essa que eu estou tendo. De onde está vindo essa motivação? Amém, queridos? E porque assim, quando a gente tem a mente renovada, quando a gente começa a renovar a nossa mente, essas coisas ficam mais fáceis. A gente começa, quando a gente tem um ato falho, a gente, na hora tem a sinalização, né? E aí a gente pode voltar mais facilmente para o lugar. Eu uma vez estava conversando com uma pessoa e aí ela falou assim para mim, porque assim, gente, a nossa carne, ela tem sentimentos, tá? Entenda como eu vou colocar aqui. Ela tem sentimento. Eu posso sentir inveja, eu posso sentir ciúme, não posso? Mas o que eu vou fazer com esse sentimento é que vai fazer toda a diferença. E aí essa pessoa era uma pessoa de Deus mesmo, eu conhecia essa pessoa maravilhosa. E aí ela falou assim para mim, olha, outro dia eu estava orando ao Senhor, né? E sabe, uma pessoa começou a fazer uma coisa e todo dia eu reclamava. Mas o que é isso? Porque isso está trazendo transtorno para a minha vida? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquilo? E aí passava. No dia seguinte ela falava de novo, né, a coisa que a pessoa estava fazendo. E aí um dia ela disse que o Espírito Santo sinalizou para ela assim, você está com inveja. E aí, gente, ela disse que na hora deu aquela, sabe aquele espeto? Sabe o espeto do Espírito? Deu aquele espeto por dentro e ela falou, eu inveja?
Não é de Deus, eu. Inveja nada. E aí, e ela continuou frutificando na carne. Ai, porque isso está trazendo transtorno para a minha vida, porque... Nananana. E aí, quando ela falava aquilo, o Espírito Santo, você está com inveja. E ela de novo, não, com inveja? Como é que pode? Eu estou com inveja? Olha em língua, gente, como eu sou espiritual. E aí ela ficou alguns dias fritando naquilo, e um dia, quando o Espírito Santo falou para ela, você está com inveja, porque era algo que ela desejava fazer, mas ela ainda não tinha feito. E aí, quando o Espírito Santo falou isso para ela e caiu a ficha, eu estou com inveja mesmo. Ela admitiu que estava realmente com inveja. Ela viu, ela conseguiu achar isso nela, porque até então ela não tinha achado que estava com inveja. Ela achava que só estava trazendo transtorno para a vida dela. E aí, quando ela admitiu aquilo e ela começou, é verdade, eu estou com inveja mesmo, que o Senhor abençoe essa atitude dessa pessoa, que o Senhor prospere, né? E ela começou a orar por aquilo, para que aquela situação passasse bem rápido, para que ela também pudesse ter paz, né? Porque realmente era uma situação que trazia um pouco de desconforto para ela. E aí, o que aconteceu? Não demorou muito tempo, queridos. Ela pôde fazer aquilo que a pessoa estava fazendo, entendeu? O Espírito Santo deu... no caso, ela conseguiu fazer aquilo que a pessoa estava fazendo. Ela teve condições para também fazer aquilo, que era algo que ela estava desejando há muito tempo. Mas porque a pessoa fez primeiro, a carne dela ficou invejada da situação. Então, por que ela teve essa direção? Por que ela teve esse voltar, né? Porque ela estava com a mente renovada. Quando a gente não está com a mente renovada, a gente frutifica. Quando vê aquilo, virou fortaleza e acabou. Né? Mas com a mente renovada, não. Com a mente renovada, nós conseguimos realmente entender, realmente eu estou com esse sentimento, porque esse sentimento a gente pode chegar para cada um de nós. O importante é só a gente saber o que eu vou fazer com ele. Eu vou deixar ele criar raiz, ou eu vou realmente deixar o Senhor trabalhar na minha vida e eu tirar isso de mim. Amém, queridos? E aí, né, e aí nós precisamos fazer o quê? Fazer isso, né, saber... Quando a gente olhar a motivação do nosso coração, a gente tem essa certeza assim, ó, Deus me viu primeiro. Eu estou com inveja, eu estou fazendo algumas coisas que não são boas, que eu estou frutificando na carne, eu preciso lembrar, né, eu estou com a motivação errada dentro da minha casa, com meus filhos, com meu marido, eu preciso lembrar, né, que Deus me viu primeiro nessa situação. Amém? E aí, queridos, nós precisamos o quê? Voltar e buscar a harmonia da nossa casa. Como é que a gente volta e busca a harmonia da nossa casa? Né? Voltando para o princípio, para o início, para aquelas conversas, sentar em família, né? À beira da tua mesa, buscar o bom conselho, olhar para como a pessoa pensa aquilo, como a pessoa faz aquilo, não é? E não é a gente sentar, mas sentar assim, vou sentar, mas vai ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito, não, querido, é sentar para resolver, é sentar para entender assim, poxa, eu vou sentar, talvez eu esteja tendo uma visão errada do negócio. Então vamos sentar para conversar, comece a orar ao Senhor antes de você sentar, Senhor, me mostra como o Senhor está vendo. Porque os olhos do Senhor, querido, é o melhor olhar para a gente poder entender o que verdadeiramente nós estamos querendo. Amém? Como nós estamos vendo aquela situação. E isso é muito bom, né? E aí nós vamos olhar, né, com esses olhos do Senhor, e nós vamos voltar às práticas de conversar, voltar às práticas de um aconselhar o outro, um entender o que o outro está pensando, um entender como o outro age, né? A gente, às vezes, por conviver com a pessoa, só pela maneira de alguém perguntar alguma coisa, fulana não vai gostar disso. Quando a gente tem convivência com a pessoa, a gente já sabe, não vai dar certo, não vai gostar disso, né? Então é isso que a gente precisa ter, é esse termômetro que a gente precisa ter dentro da nossa família, com o nosso marido, com nossos filhos, com as nossas noras, entendeu? É isso que a gente precisa ter, queridos. Amém? Oh, glória! Deus é perfeito, queridos, e Deus é cheio de sabedoria, tá? Se esse negócio de família não desse certo, tu acha que Deus ia te chamar para a família dele? Ia não, querido. Ia não. Ia falar, e caiu, deixa caidinho lá, não chama para perto não. Ia não, querido. Ele não ia chamar eu e você para fazer parte da família dele, não. A prova de que família é coisa que dá certo, família é plano e projeto seguro de Deus, é que ele nos fez família dele. Senão ele não ia nos chamar não, amados, tá? Então, o que eu preciso fazer? Nós precisamos entender, né? E ter essa certeza mesmo de que
o Senhor é aquele que nos viu primeiro. E se Ele nos chamou para a família dEle, e se Ele nos deu família, e se Ele quer que a gente ande em família, que a gente tenha bons relacionamentos dentro da nossa casa, que a gente sente, converse, né? É porque isso dá certo, gente. E isso é o lugar seguro. Amém, querido? Este é o lugar seguro para as famílias. Amém? Oh, glória! Eu gostaria que você se colocasse de pé e que você guardasse essa palavra nessa tarde, que o planejamento é algo que nasceu no coração de Deus, a unidade é algo que nasceu no coração de Deus. Amém, queridos? E nós só vamos avançar com a nossa família se nós estivermos em unidade, em planejamento, como Deus tem nos ensinado. A palavra do Senhor, né, é a sabedoria viva para as nossas vidas. Amém, queridos? Eu gostaria que você, nessa hora, você começasse a pensar na sua família. O que na sua família pode estar desalinhado? O que está dando certo? Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor pelo que está dando certo. E as coisas que você está vivendo desafio, que você está precisando crescer, que você está precisando alinhar com o Senhor. Isso, queridos, você coloca diante dele e comece a falar: Senhor, como o Senhor está vendo essa situação? Como o Senhor me ajudará a resolver essa situação? E eu tenho certeza, queridos, que nós vamos chegar em um bom lugar. Amém? Oh, glória a Deus. Eu quero orar por vocês, né? Agradecer ao Senhor por essa noite tão gloriosa. Agradecer ao Senhor por tudo que eu sei que o Senhor fez essa palavra repousar no teu coração, que você possa estar pensando sobre tudo que foi falado, que você possa estar vendo o que o Senhor tratou, né, no seu coração a respeito, assim, qual é a sua parte nisso tudo, né? Qual é a sua parte, né, dentro da sua família, para que você possa andar com o bom caminho, com o sucesso que o Senhor já preparou para a sua família. Amém, queridos? E agora eu peço que o Ministério de Música cante um pouquinho, para que cada um possa ver, né, alinhar, né, colocar essa orquestra em harmonia para a sua família. Amém? Oh, Deus poderoso, aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.